Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos. Pai, toda honra e glória nós tributamos ao Senhor. O Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. E tudo isso por conta de quem o Senhor é, a tua graça maravilhosa. Obrigado, Pai, pelo teu favor. Obrigado por teu Filho. Obrigado por essa manhã de domingo e já consagramos todo este domingo ao Senhor, todas as 5 celebrações, não apenas aqui, mas em todas as igrejas Amor e Cuidado espalhadas pela região, em outros estados. Pedimos, ó Deus, a manifestação da tua graça, misericórdia, do teu poder, da tua presença. Oramos e clamamos por libertação, salvação, cura, teu favor em nós, sobre nós. Pai, oramos pelo Brasil, que o Senhor abençoe a nossa nação. Oramos para que a nossa cultura seja transformada pelo poder do Evangelho. Queremos viver aquilo que é, ó Deus, realidade no céu. Queremos viver os preceitos e os princípios do céu. Então oramos para que o reino avance, cresça e que estas culturas sejam impactadas, transformadas pelo poder da tua verdade. Oramos para que seja assim. Este também é um domingo especial, Senhor. Um domingo especial porque terminamos, ó Deus, encerramos a primeira fase do projeto Jesus na minha casa neste semestre. E agora, Senhor, este domingo é o domingo do amigo também, onde muitos que participaram do projeto vieram, muitos deles pela primeira vez a um culto evangélico. Pedimos que o Senhor se manifeste de uma forma tão pessoal, relacional e poderosa com essas pessoas, para que sintam-se não como um visitante, mas como parte da família. Em nome de Jesus eu oro para que seja assim. Aleluia, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Durante todo esse domingo, junto com a Cruzada de Milagres, muitos que participaram do projeto Jesus na minha casa, concluíram as semanas, tiveram um encontro com Jesus, estão hoje conosco. Sejam vocês muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui, bem-vindos à família. Eu quero falar sobre milagre, como esta é a ênfase, está sendo a ênfase nestes dias. Eu queria que você gerasse uma expectativa no seu coração. Milagre é um encontro com aquilo que você anseia, deseja, precisa, com a vontade de Deus. Eu preciso que você, em nome de Jesus, aplique toda a tua fé e buscasse não em pessoas, não no sistema, não em uma igreja, não numa placa, mas no Senhor, porque nele há favor. Graça é um favor que a gente não merece. Precisa haver algo muito bem estabelecido na manifestação do milagre. É você entender que o Senhor é poderoso, que o amor dele é grande e que ele deseja ter um relacionamento pessoal e real contigo. Milagres não se merece. Eu mereço. Eu, Marcelo, não mereço nada. E eu vou te cantar a bola também, nem você. Na verdade, por conta do nosso pecado, merecemos a perdição. A Bíblia diz que aquele que peca merece a morte eterna, mas em Jesus temos a redenção dos nossos pecados. E nele todas as bênçãos são liberadas sobre nós, como já ensinei a vocês na série de mensagens há alguns meses atrás. Diga comigo agora, por favor, em Jesus eu tenho todas as bênçãos. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Há um texto na palavra de Deus que traz a experiência do apóstolo Pedro, depois que o mestre já subiu aos céus. Então a igreja ela tem o seu start quando o Espírito Santo desce sobre ela, e algumas experiências, as mesmas que Jesus havia profetizado, realizarão obras maiores, as mesmas e outras. E aqui no capítulo 3 já é uma das experiências que nos faz
ver a concretização da palavra profética de Jesus. Por favor, preste atenção, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que havia acontecido. Salmo 77, verso 14. Leia comigo em alta voz, por favor, esse texto. Vamos juntos. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Jó capítulo 5, verso 9, em alta voz, mais uma vez leia comigo, por gentileza. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Milagre é o extraordinário, família. Milagre é fora do comum, é além do natural, acima do natural, o excepcional. Se milagre fosse algo corriqueiro, não seria milagre. E muitas vezes estes milagres envolvem o mover, inclusive, do fluxo de leis estabelecidas. É algo que significa exatamente a intervenção divina em determinado assunto, circunstância. David Shu, um dos homens que marcou a história da igreja, pastor da Coreia do Sul, logo após a guerra, quando a força missionária americana entra, a gente vê um mover de avivamento na Coreia do Sul, e um dos pastores mais proeminentes foi o David Shu, uma história incrível. Ele foi o primeiro pastor a ter uma igreja com mais de 1 milhão de membros. Já estive lá algumas vezes, e ele tem uma palavra muito interessante com relação a isso. A palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza, como falei há pouco. O milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Eu já ouvi tantos milagres que o pastor David Shu compartilhou. Muitos milagres extraordinários. Todos eles, desde a cura de uma dor de cabeça até um membro que não existia simplesmente voltar a crescer. Na verdade, para Deus não importa, não há nada que seja difícil, pastor Zé Roberto. Nós que temos muitas vezes essa tendência de analisarmos, nossa, esse milagre é extraordinário, porque fazemos estas análises, mas o que é difícil para aquele que tem todo o poder? E essas informações são importantes para você começar a pensar. Porque existem mentiras e sofismas que, quando instalados dentro do teu coração, servem de barreira para a manifestação do milagre. Sofismas e mentiras, quando muitas vezes se manifestam, se levantam, fazendo você pensar: será que sou digno? Por que que o da esquerda recebe, o da direita, o da frente, o de trás? Por que que eu, todo domingo, venho, peço, clamo e eu não recebo? Tem Deus assim, predileção por alguém, gosta mais de um do que outro? Na verdade,
o que eu consigo entender tem sim a grande soberania de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele tem o melhor para nossas vidas, mas na maioria das vezes é a barreira da fé. Eu conheço pessoas que estão na igreja há muitos anos, e alguém que ainda nem foi batizado, começou a frequentar há pouco tempo, mas tem ouvido estas palavras de orientação, e simplesmente se lançam e acreditam com o coração como que de uma criança. Por isso que Jesus disse: você precisa se tornar como uma criança, não com suas meninices, mas na pureza, quando se trata de lançar-se na palavra que o Pai orienta. É assim. Eu confesso, irmãos, a minha mentalidade não foi preparada para entender e receber milagres. Eu abro meu coração. Eu não estou aqui para ficar, sabe, mentindo para você, ludibriando você, não. Você sabe que eu jogo aberto. Falei das minhas dificuldades, das minhas barreiras por conta da minha formação tradicional. Entender este mover sobrenatural e a contra o que eu aprendi. Eu fui ensinado inclusive que muitos moveres do Espírito Santo era ação demoníaca. Agora imagine você tentando desfazer toda essa estrutura teológica que me foi colocada desde quando eu era criança. De pastores e moveres e cruzadas de milagre. Aquilo era coisa para poder ficar de alguma forma ludibriando, enganando, ou levando pessoas, ou para extorquir pessoas. E quando eu me deparo com esta manifestação real, quando eu tenho acesso a bastidores, quando eu tenho acesso à vida destes homens e mulheres de Deus, por trás de tantos destes moveres, como a vida do pastor Jânio, o fato de eu trazer e estar conosco o pastor Jânio, porque eu conheci a história dele, a vida dele, o testemunho dele. Eu conheci em Fortaleza, eu era preletor numa conferência, onde ele também, e eu vi um surdo de nascença começar a ouvir, irmão. Você entende o que é isso? Um surdo de nascença. Sabe quem é esse surdo? Ele era o líder do ministério de surdos da igreja, da CN de Fortaleza. De nascença, irmão. E a hora que o pastor dele vai subir para pregar, depois da ministração do pastor Jânio, a primeira palavra que esse surdo, que não é mais surdo hoje, ouviu foi quando o pastor, durante a apresentação, declara glória a Deus. E quando foi dado glória a Deus para o pastor, foi a primeira palavra que ele ouviu: glória a Deus. E não apenas agora, mas tantas outras experiências e histórias de moveres. Eu já compartilhei como que o pastor Luciano Subirá me ajudou tanto nessa transição. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há pessoas aqui, nessa manhã, que muitas vezes têm dificuldade de entender, de assimilar, por conta justamente de achômetros, ou de coisas que ouviram. Pois deixe te dar uma orientação: seja levado e guiado pela palavra de Deus. Por isso que estou trazendo esse texto e vou repartir muitos outros mais. Por isso que pastor Jânio, antes de ministrar cura, porque não é só chegar e ministrar cura, mas é você aplicando fé na palavra de Deus. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Então encha seu coração de expectativas. O que nós experimentamos há 2 anos atrás, quando ele passou por aqui, porque vou te falar algo. Não coloque a sua expectativa num homem ou numa pessoa. Desde que o avivamento chegou nessa casa, temos experimentado, sabe, moveres extraordinários de cura, e não para. A questão da cruzada é porque há um ajuntamento em torno de um propósito. Mas as curas continuam acontecendo diariamente nessa casa. Há 2 ou 3 semanas atrás, ou no mês passado, um médico, nós vamos gravar o testemunho dele, católico, de Birigui, estava com um câncer tamanho de uma laranja no intestino. Veio na sala de cura, que é liderada pela bispa, liderada pela equipe de intercessão, pastor Vidovics, pastora Sandra. Não é isso, pastora? E ele veio para a sala de cura, um católico. Ele retornou depois, na semana seguinte, para o médico que fazia o tratamento dele, refez os exames. O médico falou: não sei o que aconteceu, porque onde tinha o câncer só tem uma cicatriz.
Ele retornou então dizendo: eu quero falar, eu preciso falar. Ele queria estar domingo na igreja falando o que Deus fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes colocamos a nossa fé e a nossa expectativa em pessoas, mas não é na pessoa de Jesus, é o nome dele que tem todo o poder. Então você precisa absorver a palavra, aplicar a palavra e permitir que todas as barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Sabe quem mais tem vivido milagres nas nossas salas de cura? Não são os membros, são católicos espíritas e muitos deles até ateus, porque eu vou te falar uma coisa, tem um ditado popular, Marquinhos, que diz assim: na trincheira não existem ateus. Então a hora que o câncer vem, o médico fala não tem cura, aí o camarada que passou uma vida inteira, não acredita em Deus, tem que se apegar em alguma coisa. E esse pessoal tem vindo às salas de cura, tem participado desses moveres e tem recebido a visitação do alto. Pode ser agora a sua experiência de milagre. Não se trata apenas de curas físicas. Pode ser na sua vida financeira. Pode ser na sua vida relacional. Casamentos que estão em frangalhos, vivendo, sabe, o pior. Filhos distantes, filhos afastados dos caminhos do Senhor. Filhos atolados em drogas. É um milagre que precisamos, de um resgate. Uma ação poderosa, sobrenatural, saindo das leis naturais, uma ação divina, trazendo em resgate essa pessoa, esse filho, esse cônjuge. Você pode dizer um amém? Concorde com isso. Aplique fé. Aplique fé. Está na hora das mentiras de Satanás cair por terra. Somente nos 4 evangelhos foram registrados 36 milagres realizados diretamente por Jesus. E na maioria das vezes milagre é a união da fé do indivíduo com a vontade de Deus, como eu já disse. A Bíblia é um livro repleto de milagres. Milagres no Velho Testamento, milagres no Novo Testamento. E hoje, como eu acabei de compartilhar, o dicionário Aurélio explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Eu gosto desta definição. Gosto disso. Albert Einstein, cientista renomado, muito conhecido, ele deixou uma frase interessante: há 2 maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, a outra é como se tudo fosse milagre. A Bíblia é um milagre. O Alcorão veio do Maomé, o livro dos Mormons de Joseph Smith, livro de segundo Allan Kardec veio dele mesmo. A Bíblia é a única dentre muitos livros que são considerados sagrados no mundo, mas a Bíblia é o único livro que não foi escrita por uma pessoa. A Bíblia, na verdade, é um compêndio de mais ou menos 40 autores. Porque eu cansei de ouvir de pessoas: vocês falam que é Bíblia, mas papel aceita tudo. Então vamos lá, meu lindo. Aplique a proporção matemática, aplique a proporção, a lei das probabilidades. Pegue as profecias do Velho e veja a concretização dessas profecias do Velho no Novo e coloque a lei da proporcionalidade, da probabilidade, para ver, sabe, quais são as chances da Bíblia existir uma harmonia tão perfeita entre si. 40 autores, numa diferença de 1.600 anos, mais ou menos, entre o primeiro autor e o último autor. Vejo muitos católicos, inclusive padres, que estão hypados aí no TikTok, dizendo: porque os evangélicos, eles falam de Bíblia, mas a tradição, e esta é a base que muitas vezes se é apresentada para colocar os desvios daquilo que se acredita. Não aceitamos tradição como fonte de fé e prática, é a palavra de Deus, que é perfeita, inerrante, ela é a base. Por 1.600 anos, mais ou menos 40 autores, e todos eles, na verdade, dirigidos por um único autor, o amado Espírito Santo. Diga amém. Aleluia.
palavra de Deus, ela foi escrita no deserto, ela foi escrita em palácios, ela foi escrita em tantos lugares durante a história. Ela é um milagre, porque fazer milagre é próprio do nosso Deus. O que chamamos de sobrenatural, no reino de Deus é natural. Eu gosto desta afirmação. Jó capítulo 9, verso 10, Deus faz coisas, eu vou falar para você ler comigo, de forma assim, eu quero ser pontual contigo, porque tem alguns versículos que você precisa declarar para você. Eu não gosto muito desse negócio, fala para o teu irmão, você tem que falar para você. Se o teu irmão não quer ouvir, o problema é dele. Eu não gosto quando eu estou assim num lugar, assim, fala para o teu irmão. Eu não gosto. Mas fale para você, declare para você. Amém? Então leia esse versículo comigo como quem crê. Vamos juntos. Jó, capítulo 9, verso 10. Deus faz coisas grandes e maravilhosas. Os seus milagres não têm fim. Aleluia! Que história é essa? Que os milagres terminaram na igreja primitiva, como a gente aprendeu no tradicionalismo, pastor Fabrício. Que história é essa? Que o mover do Espírito, o poder do Espírito, o batismo com o Espírito Santo terminou lá na igreja primitiva, porque foi o que me ensinaram. Então vamos pegar esse texto e arrancar da Bíblia. Seus milagres não têm fim. Ele continua ativo, presente, aleluia. Podemos crer que milagres é próprio de Deus. Existe uma grande questão envolvendo os milagres. E é necessário que você precise assimilar essas questões para receber então o milagre. E é exatamente isso que eu quero fazer com você de uma forma didática. Existem 4 princípios gerais para você viver um milagre de Deus na sua vida. Você está comigo nessa manhã? Os irmãos lá do fundo? Amém? Glória a Deus, amo vocês. Então absorva já o primeiro princípio, porque esse milagre vai se manifestar na tua vida hoje, em nome de Jesus. Se o problema era uma barreira que você havia construído, é você mesmo quem vai derrubar essa barreira. Pastor Vidor, agora orando por mim antes de entrar, disse que uma irmã da intercessão chegou na igreja, teve uma visão espiritual com vários anjos, com um pote entrando, e tinha algo escrito nesse pote. Ela conseguiu ver, mas não entendia. Ela foi fazer uma pesquisa na internet do que ela havia lido naquele pote, e disse que a tradução é cura. Agora, é interessante, sabe por que eu quero chamar a tua atenção? Esses potes, esses anjos, eu creio nisso, em nome de Jesus, uma unção de cura, onde ele vem para derramar. Só que não vem derramar no teto da igreja. É interessante porque não é uma chuva de cura. Num pote. Se está no pote, irmão, é porque tem que ser direcionado. Não é igual o pastor Raul na conferência de jovens que pegava água e volta, tome. Não, irmão. Está num pote. Tem um hino, né, pai, do cantor cristão? Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Eu já esqueci. Mas essa visão é interessante. Está num pote. O Vidor não me falou não, mas acho que esse pote não está com nome. Beltrano, Cicrano. É assim, Deus falou assim, é como se, no meu modo de ver, de crer, o Senhor dando ordens a estes anjos. Vai porque está tendo mover. Meu povo está buscando. Então vai, está liberado. E assim, então não joga geral não. Está num pote. E haverão momentos onde eles vão ter que corresponder em fé àquilo que meu Espírito vai trazer de direção. Então quem corresponde, quem tira as barreiras, quem rompe a incredulidade, quem aplica os princípios que eu vou aqui compartilhar, é como se esse anjo tivesse autorização do céu para abrir o pote e falar assim, tome. Quem vai receber a visitação do milagre do Senhor? Então o primeiro princípio é este. É você nunca pensar que Deus se esqueceu de você. Quem vive o sentimento de coitadinho,
Quem vive o sentimento de que foi esquecido, quem vive o sentimento de que não é merecedor, no sentido assim de que, porque ninguém me ama, ninguém me quer, que valoriza a mentira e não a verdade. Perceba que eu estou falando de princípios, irmão. Pense, raciocine comigo. Lembra que eu falei que eu gosto de pregar para gente inteligente? Aleluia. Por isso que eu amo pregar para vocês. Pense. Você tem duas escolhas, porque existem vozes que estão ecoando por aí. Existem vozes do inferno que estão ecoando por aí. E como é que eu vou identificar, meu pastor? Fala para mim, meu bispo, me ensina. É simples, irmão, por isso que eu ensino você a amar a palavra e se submeter à palavra. Eu não estou imune para num momento aqui me exasperar e falar alguma coisa que não tem base bíblica. Mas você tem a palavra de Deus para poder avaliar todas as coisas. Nunca chamei você para me seguir de forma irrestrita. Isso é coisa de seita. Sempre diz que essas portas estão abertas e que eu pastoreio pessoas livres. Não ensino isso para vocês. Nunca terei autorização do céu para amaldiçoar ninguém. Quem faz isso é o próprio Deus. Muitos que já vieram e foram, muitos que estavam aqui não estão mais. Meu coração entristece porque nenhum pai quer perder filho. A gente quer que todos estejamos juntos, porque na força, na unidade, irmão, tem abundância, crescimento e expansão. Mas a todos abençoo. Sem exceção. Sem exceção. A todos abençoo. Eu pastoreio pessoas livres. Então eu compartilho princípios. Eu estou chamando você para pensar, para ali somar 2 mais 2 é 4, né? É 4, ok. Então é isso daqui? É isso. Então eu vou aplicar, porque se eu tenho essa base na palavra, isso aqui, então eu sei que se eu semear desta forma certa, este princípio, eu vou colher. Olha para mim, eu vou repetir uma frase que eu já ensinei e sempre ensino. Se você quebra o princípio te quebra. Vou repetir. Se você quebra o princípio te quebra. Se a palavra, se ela é a verdade, quebrou o princípio da palavra, esse princípio que você quebrou, ou seja, você já não colhe o princípio, então ele vai te quebrar. Você vem na expectativa de colher algo que você não pode porque quebrou o princípio. Faz sentido para você isso ou não? Não perca de vista isso, durante toda a tua jornada cristã. Então, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Atos capítulo 3, verso 3 e 4. E a base é Atos, é a experiência daquele coxo que está lá pedindo esmola. Vendo que Pedro e João iam passando, pediu o quê? A esmola. É interessante, o Pedro falou assim, olha aqui para a gente. Pedro falou assim, olha aqui para a gente. Você imagina, o camarada, porque quem pedia esmola naquela época, a pessoa com defeito físico, graças a Deus essa cultura tem mudado. A gente tem procurado valorizar a questão da lei da acessibilidade. Glória a Deus por isso, mas o ser humano é terrível. Isso não é Deus não, isso é que é o ser humano. E muitas vezes eram consideradas as pessoas que nasciam, né, com debilidades, muitas vezes eram consideradas pecadoras. É como se fosse castigo de Deus. Porque o pai pecou. Porque está devendo. Não tem até algumas filosofias, algumas crenças de que quando alguém nasce assim é porque na outra encarnação fez coisa errada e está nascendo de novo para pagar? Mais ou menos por aí, né? É que eu não conheço profundamente, estou perguntando com sinceridade. Então, olha como é que é o raciocínio lógico do ser humano sem Deus. Pegou essa, irmão? Então as pessoas começam a tratar as outras com um desdém. Mas quando eu olho para esse princípio, falo, pera lá, então Deus não se esqueceu de mim? Não.
Mas esse homem está lá e ele mesmo tinha essa visão acerca dele. Ao ponto de, quando está passando o Pedro e o João, ele nem olha para eles, só estende a mão. Falou, dá uma esmola, se eu conseguir uma moedinha, se eu conseguir comprar um pão, se eu conseguir o almoço do dia, eu estou no lucro. Ele está na porta do templo, sabe por quê? Porque por conta da sua deficiência, por causa da lei, ele não podia entrar. E só podia ficar da porta para fora. E eu não estou falando, não é como hoje aqui, tá, gente? Que tem o templo, aqui o átrio, onde a gente... Não. Ele não podia entrar dentro do complexo que envolvia toda a parte do templo. E tem que ficar do portão para fora. Era proibido. Com frequência, muitos iam ao templo de forma regular, na hora da oração. Lembra que eu li para vocês? Na hora da oração, 3 horas da tarde. Ali mesmo, do portão, esse homem deve ter visto já muitos milagres acontecendo. Ele lá no chão, comendo poeira, sem poder levantar. Talvez os parentes o largavam ali, iam para o trabalho e passavam no final do dia para pegá-lo. Um homem que não tinha mobilidade. Hoje nós temos banheiro, acessibilidade nos banheiros. Como é que aquele homem fazia? Será que aquele homem cheirava bem? Duvido, irmão. As pessoas quando olhavam, passavam perto ou passavam longe? Já começa por aí. O Pedro e o Tiago não cortam, o Pedro e o João não cortam caminho. E quando eles percebem que esses 2 homens estão passando por perto, ele estende a mão. Então você percebe que o estender a mão, ele não olha, mas ele vê a oportunidade. Ele estende a mão. Se não cortaram caminho, se não passaram de longe, eu acredito que no coração destes 2 há uma predisposição de me dar algum tipo de ajuda, porque do contrário, passariam de largo. Começa a pensar, raciocina comigo. Mas aquele homem no chão já tinha visto muitas pessoas sendo curadas, ali de onde ele estava. Mas quando amanhecia, ele ali se colocava, e quando anoitecia, ele voltava. E o milagre dele, imagina, no máximo, recolhia esmolas. Quantos anos? Porque o texto fala que ele era de nascença. É isso, Boraski? A doença dele era de nascença. Olha para mim. Eu estou animado nessa manhã. Bispo e eu chegamos ontem, quase no finalzinho de tarde, passamos uma semana ministrando no Nordeste, foi muito forte. Tem algo acontecendo no Nordeste, viu? Fomos lá para o interior de Pernambuco, Caruaru. Que cidade, irmão. Tem um mover ali acontecendo. Deus me levou a profetizar naquele lugar. Vocês vão ver se tem muita coisa extraordinária acontecendo. E na última noite eu ministrei em Recife. Saímos de madrugada, chegamos ontem, final de tarde. Eu estou empolgado de ver o que Deus está fazendo. Mas vamos voltar para o texto. Esse homem passa uma vida comendo poeira. Esse homem passa uma vida vendo, muito provavelmente ele teria irmãos biológicos. E ele passa uma vida tentando entender ou achar uma resposta. Por que justo eu nasci assim? Com essa perna desse jeito. Com essa coluna que não funciona. Olha aqui para mim. E pense bem no que você está pedindo. Pense bem no que você está pedindo. Porque esse homem, ao desejar uma cura, um milagre, ele não está pedindo conforto. Porque a partir do momento que o milagre se manifestasse na vida dele, ele não mais poderia passar o dia sentado. Ele teria que ir para a lida e trabalhar. Aí você tem que começar a refletir, por que é que não está recebendo o que você está pedindo? A maioria dos pastores e das teologias televisivas, irmão,
Ela se dispõe a trazer algo apenas que a nossa carne quer ouvir. Mas esse homem, a partir de um possível milagre, ele teria que sair da sua zona de conforto e começar agora a trabalhar. Se você acha que os problemas dele estavam resolvidos, na verdade, um novo start se iniciaria, porque eu agora tenho que correr atrás de emprego. E eu preciso, sabe do que agora? De um novo milagre. Eu não tenho experiência. Eu não sei quantos anos esse homem tinha. Boraski, me ajuda aí. Uns 30 anos. Né? Uns 30 anos, mais ou menos. Experiência? Nenhuma. Escola? Já sabe usar uma enxada? Também não. Eu nasci assim, ó. Minhas pernas eram bem fininhas. Era tudo, né? Meus nervos todos atrofiados. Eu nunca andei, eu não sei fazer nada. Mas agora eu pulo, eu salto, eu corro. E agora? E agora, se eu não trabalhar, eu não como. Porque é um outro princípio da palavra. Mas, se o meu Deus me visitou com cura, se aos meus olhos humanos a coisa mais difícil foi feita, eu tenho certeza que Ele vai continuar dirigindo a minha vida. Ele não vem liberar uma cura e me soltar ao ermo. E eu quero e eu preciso que você entenda isso. Anos atrás, eu me recordo quando eu com um problema sério de coluna. Eu me recordo uma vez que eu comprei um carro, eu tinha um Honda Civic, comprei o meu primeiro carro zero. Peguei em São Paulo um Honda Civic, aquele modelo bonito. Estava muito feliz. Ele estava com 10, 15 mil quilômetros. E eu então, sempre, desde que eu cheguei em Araçatuba, foi a primeira vez que eu senti essa dor. Parece que uma faca havia entrado aqui. Eu me recordo do dia que eu senti essa dor essa primeira vez. Era início de 2008. Me lembro a casa onde eu morava aqui em Araçatuba. Parece que uma faca entrou aqui, ó. Quem sabe o que eu estou falando, né? Disso, as coisas, mas... E aí eu passava alguns dias de cama, que eu não conseguia levantar. Aí quando levantava, andava troncho. E aos poucos, né? Batelada de anti-inflamatório, ia melhorando. Depois de alguns meses de novo, tome. Até que eu comecei a ver, estudar, pesquisar. E aí eu fui entendendo quantas coisas estavam envolvidas que me levaram a essa hérnia de disco. Até que um dia um ortopedista pediu uma ressonância magnética e aí eu cheguei, eu estava num momento de crise fortíssima, e eu estava usando uma bengala. Você lembra disso, amor? Eu usando bengala, lembra que eu cheguei a usar uma bengala? Mas não era aquelas de velho não, era uma bengala dourada assim, tinha regulagem e tal. Dá para você imaginar, eu usando uma bengala. Eu estou falando de 2009 agora, ou 2010, já eram alguns anos mais à frente. Eu me lembro de quando começou, mas isso veio piorando. Por que eu falei do carro? Porque em uma destas crises, e quando eu cheguei quase que carregado pela minha esposa, literalmente, no consultório dele, ele pegou o exame, Dr. Fernando, da Ortotrauma, muito amigo do pastor Haldeman. Ele disse assim: eu não sei como é que você está em pé. Ele falou assim: o teu caso é cirúrgico. Tem que operar. Eu fiquei apavorado. Eu falei assim: não vou operar. Ele falou assim: mas você tem que operar. A tua L4 está totalmente, a tua L5 está totalmente extrusada. Ia aparecer na ressonância o disco extrusado e pressionando o nervo. E a L4 também extrusada. E eu falei assim: você tem que operar. Eu falei assim: eu não vou operar, porque eu nunca vi ninguém que operou da coluna e ficou bom depois. Ele olhou para mim e falou assim: bom, então eu vou te mandar fazer fisioterapia. Me receitou, acho que umas 4 injeções daquela vermelha. Teve gente que já fez assim, eu já ouvi uns, você já tomou, né? Sabe daquelas que eu chamo de injeção do alho, que você toma ela e ele fica lembrando por uns 2, 3 dias, né? É igual quem come alho, fica com aquele bafo depois. Irmão, pensa num trem, que aquilo entra queimando e fica queimando, parece que é uma ferroada de marimbondo. E fiz, não sei se foram 20 sessões de fisioterapia. A dor, ela dá uma atenuada, mas ela continuava lá. E eu falei: Senhor, eu não vou operar, não vou fazer. E eu me recordo que eu estava numa dessas crises. Eu fui até um estacionamento de vendas de carro da cidade, de uma pessoa que eu conhecia.
E eu cheguei chorando, literalmente, não tenho vergonha de falar. Acho que a Karen estava me acompanhando, ou a Letícia, nesse dia. Eu entrei lá e falei assim, meu carro estava com 15 mil quilômetros rodados. Meu primeiro carro zero. Ainda estava pagando, que eu parcelei, financiei. E eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá qualquer carro que eu consiga entrar e sair, porque eu não consigo mais sair do carro. Eu não queria trocar de carro, estava feliz demais com aquele carro, mas eu não conseguia nem sair dele. Tinha uma captiva velha lá, falou assim, me dá aquela lá. Falou, não, rapaz, esse é meu amigo, eu não posso fazer isso com você não. Graças a Deus pela sinceridade daquele homem lá. Quase que eu embarco numa captiva, que eu estava ferrado se eu pegasse aquele carro. Quem conhece de carro sabe do que eu estou falando. Falou, não, espera um pouquinho, eu vou conseguir. Aí ele me conseguiu, na época eu peguei um HRV, a CRV, que é um SUV. E o carro foi maravilhoso. Claro que eu perdi dinheiro, mas eu fiquei muitos anos com aquele carro, porque é um carro alto, mais alto. Aí depois disso foi onde eu até acabei fazendo o PCD, quando valia a pena. Depois veio o João Dória, mas esse é um outro caso. Mas até lá eu fiz o PCD, então conseguia comprar um carro com desconto, etc. Maravilhoso. E eu me recordo um dia, falando inclusive sobre cura. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Falando sobre cura, eu falei assim, eu creio, um dia eu vou ser curado. Eu percebi e senti várias vezes Deus colocando a mão, Deus atuando, Deus mexendo e tal. Deus colocou na minha vida a doutora Karina Pavan, que é um anjo de Deus que há 15 anos cuida de mim semanalmente. Me ajuda demais. Fui procurar entender, fui procurar, sabe? Já houveram momentos onde eu fui ministrar em Marília. Uma vez eu fui em Marília pregar para pastores, na igreja do pastor Domingos. Eu não consegui subir no palco, no púlpito. Eu tive que pregar embaixo, encostado. E eu fiquei assim. E eu me recordo de que nesse dia, o pastor Domingos, na hora que eu terminei de pregar, ele falou, vocês estão vendo o jeito que o pastor está? Você pode levantar sua mão aqui e concordar em cura sobre a vida dele. E eles oraram comigo, e a partir daquele dia eu comecei a melhorar. E uma das vezes aqui nessa igreja ministrando, como hoje, sobre cura, eu disse, eu creio que um dia eu vou receber minha cura. E quando Deus me visitar com cura, eu falei assim, eu vou inclusive mudar minha carteira. E eu já dei o comando para o Reinaldo, que é o que cuida de várias coisas da minha empresa e etc e tal. Já falei para ele, pode agendar. Eu vou lá de novo, eu tenho que pegar uma nova ressonância. Eu já fiz contato, inclusive, com o Niltinho da autoescola, lá da Seta. Já está tudo programado. Eu vou reverter minha carteira. Porque Deus tocou na minha vida. Eu tenho uma vida normal hoje. Eu posso fazer exercícios. Sabe? E eu falei, glória a Deus. Eu não preciso mais dessa carteira, desse PCD. Não preciso mais disso. Porque o Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Então eu quero dizer a você que como esse homem, que ao olhar para eles, não é só receber um milagre para ficar estagnado, parado, mas a partir do milagre outras necessidades, outras portas serão abertas, que vai depender da tua agilidade. Você vai ter que correr atrás. Você está entendendo no que consiste receber milagre? Amém. Eu tenho muito tempo, eu estou animado hoje. Bem, o segundo princípio. Então o primeiro você já guardou. Você, diga por favor, Deus não se esqueceu de mim. Segundo princípio. Talvez a sua hora ainda não chegou, mas tenha fé, vai chegar. E quando for a oportunidade, o segundo princípio é jamais espere pouco de Deus. Não espere esmolas, não espere migalhas de Deus. O verso 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem estava por tantos anos acostumado com a miséria, que ele não sabia nem o que pedir. Ele não sabia nem o que esperar. Não espere pouco de Deus. Não espere pouco de Deus. Se o Senhor é aquele que faz justamente comparação do relacionamento nosso com Ele, quanto à paternidade aqui da terra, Deus não faz essa analogia? Ele não se relaciona conosco como pai? Sim ou não? Perfeito. Então qual é o pai que, se um filho pedir,
um ovo vai dar um escorpião. Lucas capítulo 11. Você é esse tipo de pai, que quando um filho pede alguma coisa, você vai dar o mínimo. Não, você quer ver o teu filho vivendo a bênção e a abundância. Talvez você não dê tudo que o teu filho pode ter hoje, porque ele precisa aprender sobre processos e valorizar as coisas. Isso é amor. Mas se você pode, ele está no momento e você retém, meu irmão, você tem algum problema. Porque um pai de verdade quer ver um filho bem, abençoado e próspero. Estamos juntos? Ótimo. Então, se nós sendo maus, diz Lucas, capítulo 11, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem pedir. Jamais espere pouco de Deus. E eu queria que você refletisse, o que você veio buscar nessa manhã? Não, bispo, eu aprendi com o senhor que a gente não vai na igreja para pedir, a gente vai na igreja para cultuar. Parabéns. Nota 10 para você. Mas você também aprendeu comigo que é impossível sair da presença de Deus da mesma forma que você chegou. Porque o Deus a quem servimos, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Não é uma questão de barganha, é uma questão de essência. Para o louvor da glória dEle, eu existo. E quando eu estou em sintonia com o meu propósito, a presença dEle manifestada em mim me abençoa. Expectativa do aleijado, esmola. Desejo de Deus, cura. De repente você chegou aqui só para poder participar de uma celebração. Eu acho que existem pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez. Inclusive sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Talvez a sua expectativa foi só corresponder a um convite. Ou curiosidade, você já ouviu falar tanto dessa igreja, passou aqui em frente. Mas o Espírito Santo chamou você, convidou você. E eu estou te dando esta orientação do céu. Aumente a sua expectativa. Não espere pouco do Pai. Você pode ter vindo só para assistir um culto, mas pode sair daqui com a tua cura hoje. Uau! Deus tem o melhor para os seus filhos. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de vida, ela fala de vida com abundância? Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de tão grande salvação? Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de bênçãos, ela fala em muitas bênçãos e ricas bênçãos? Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de frutos, ela fala de muitos frutos? Não estou dizendo de frases de pastores, não. Estou falando da palavra de Deus. Por isso, se precisamos de um milagre, de uma intervenção de Deus, não espere pouco. Não espere uma esmola. Eu gosto da experiência de Jabez. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10. Você está comigo aqui nessa manhã? Estamos caminhando para o final. Eu vou orar por você daqui a pouco. Jabez orou a Deus de Israel. Jabez orou ao Deus de Israel. O que ele orou? Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males, livrando-me de dores. E o texto termina, e Deus atendeu ao seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Agora perceba, eu não tenho tempo hoje para falar sobre isso, mas se você for analisar os princípios da oração de Jabez, tem tudo a ver com o que eu estou ensinando para vocês até agora. Ele não pediu para ganhar na loteria, ele está pedindo trabalho. Aumenta, alarga as minhas terras. Quanto mais terras, mais responsabilidades. Trabalho. Mas um dia desses eu prego para vocês sobre Jabez. 4 princípios eu vejo na história de Jabez: bênçãos, prosperidade, proteção e saúde. E o que Deus fez? Deu. Terceiro princípio, já te compartilhei 2 essa manhã. Terceiro, espero que teu coração esteja queimando. Espero que seja desde a introdução
tenha começado a tirar os tijolinhos daquele muro que você construiu, que te impedia de receber o milagre, para que haja um livre acesso ao trono de onde provém as bênçãos do Pai sobre nós. Os versos 6 e 8, o terceiro princípio é: exercite fé, não espere pouco. Não pense que Deus se esqueceu de você, mas você precisa exercer fé. Me chama a atenção, disse Pedro: eu não tenho prato, não tenho ouro. Eu fico pensando no aleijado, assim. Aí o Pedro olha para mim, já com um sorriso, uma moedinha. Aí ele falou assim: eu não tenho prato nem ouro. Eu falei: é nada. Né, Biju? É nada. Estava já ouvindo o barulhinho, assim, glim, glim, glim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele fica assim no chão: mas o que você tem? Não tinha nada, mas o que você tem? Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E quando ele diz isso para o aleijado, como é que ele ficou? Sentado, do mesmo jeito. Por isso que você vê o próprio pastor Jânio, muitas vezes, interagindo um momento de ampliação da fé. É por isso que muitas vezes, num culto como esse de cruzada, tempo é dedicado para que testemunhos sejam compartilhados. Muitas e muitas pessoas estão ali, elas querem receber, mas ainda tem essa barreira da incredulidade. E de repente, quando um milagre acontece, essa pessoa dá o passo que faltava para o sobrenatural. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou aquele que tem muito mais dificuldade de crer nesse tipo de coisa do que outros. Talvez eu esteja falando exatamente o que está dentro de você. Sempre dentro de mim, por conta do que eu já compartilhei na introdução, me vem um sentimento: fala, tem armação nesse negócio. Você consegue imaginar quantas pessoas que eu conheço que trabalham com cruzada de milagres e curas? Quantas que já não se ofereceram para vir para cá? E quantas que eu trouxe? Até hoje só veio o pastor Jânio. Porque eu sou o cara que analisa os bastidores, eu analiso a vida, eu vejo o que de fato está acontecendo por trás de tudo isso daí. Infelizmente eu tenho essa barreira que eu tenho procurado desconstruir e deixar lá no pântano. Mas essa barreira minha que fica querendo desconfiar das coisas. Eu falei: ih, rapaz, você está com segundas intenções. E tem uns milagres que muitas vezes a pessoa vem testemunhar. Fala assim: quem foi? Eu fui curado. Ah, você não ouvia? Não, eu não ouvia. E agora? Agora estou ouvindo. Aí a pessoa faz um teste, está ouvindo nada, ela está fazendo leitura labial. E nessa hora, gente, a pessoa está empolgada, ela quer crer. E deixa eu te dizer uma coisa, tudo bem. Juliano está aqui nos bastidores. Tem até um áudio que foi colocado na mídia social da igreja. Você está pertinho aqui, Juliano? Dá a cara aí, filho, por favor. Você está por aqui? Cadê você? Estou ouvindo ele correr. Aí, vem cá do meu lado. Eu já falei uma vez, pessoalmente, do Juliano aqui. O Juliano, quando chegou nessa casa, começou a servir a gente, ele usava um oclão assim, daqueles fundos de garrafa. É isso, filho? Sim, 14 graus. 14 graus. Isso, 14 graus. 5% de visão em ambos os olhos. 2 anos atrás, ele estava na Cruzada de Milagres, do pastor Jânio aqui. E aí ele estava ali no fundo, e não foi no primeiro dia, foi no segundo, né? Segundo dia. O Igor, que é o líder dele, que é o ministro Igor Eduardo. Aqui, esse lindo aqui. Chegou ali, ele estava ali, porque pensa num coração, ele e a esposa dele que servem aqui nos bastidores com a gente. O Igor chegou e falou assim, o pastor Jânio já estava no final do sermão, estava naquele momento de testemunho, de cura. Aí ele falou, o Igor falou assim pro Juliano: vai lá buscar a tua bênção, hoje é o seu dia, algo desse tipo, né? Irmão, ele estava ali atrás. Ele tirou aquele oclão fundo de garrafa. Deixou. Fala pessoal, aí você deu a volta.
Você veio correndo? Eu vim, né, tateando. Tateando. Porque não enxergava, 5% de visão. Mas a hora que ele chegou aqui na frente e olhou para o Jânio, sabe o que ele viu? Nada, ele continuava ainda com 5%. Continuava, mesma coisa. E aí nessa hora você está fazendo o quê? Você está duvidando ou aplicando fé? Estava acreditando que aquele era o dia. Agora fala para a igreja que você me contou. Perceba que eu combinei alguma coisa com você? Não. Te chamando de bate-pronto aqui. Eu lembro do que você falou para mim. O que foi que startou? O que você viu? Você já tinha ouvido um dia anterior. Você já tinha assistido a mensagem. Você já estava aqui na frente, mas ainda estava sem enxergar. O que foi que mexeu com você que falou, é agora? Uma irmã foi curada aqui. Uma irmã, ela não tinha audição. E eu fechei os olhos, abri, continuei não vendo nada. E aí eu falei, Senhor, o Senhor fez por ela, pode fazer por mim. E aí, abri os olhos e... Aí quando termina o culto, ele está lá chorando com o pessoal. Eu estou vendo. Vou ser sincero aqui com você, tá? Eu dentro de mim, amém. Eu assim, da boca, assim, amém. Glória a Deus, aleluia. E eu dentro de mim assim, quero ver se ele está enxergando mesmo. Eu falei, quero ver quanto tempo ele vai ficar sem óculos. Meu irmão, eu fiquei um mês. Toda vez que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era procurar o Juliano. Cadê o Juliano? Ele está lá. Porque é interessante que ele começou a enxergar, mas parece que o zagueiro parece que não está na mesma direção do centroavante. Se o senhor olhar de frente para ele, você vai ver que está. Você entendeu? Eu estou abrindo meu coração, olha. Eu estou falando de mim, do Marcelo. Estou rasgando meu coração com você. E dentro de mim eu estou assim, mas se Deus consertou, já podia ter alinhado também o centroavante com o zagueiro, ficar os dois na mesma direção. E eu sinto que eu estou falando isso de forma profética para alguém aqui que ainda não recebeu, porque tem a mesma dificuldade que eu tinha de querer racionalizar aquilo que é irracional. A fé passa da racionalidade. Eu, quando me apego ao princípio que eu estou compartilhando com vocês, até aqui eu me alicerço no princípio. Agora, quando vem para o milagre, é a suspensão das leis naturais da natureza, porque aí Deus intervém, e para isso é fé. E já se passaram 2 anos, eu nunca mais vi o Juliano de óculos. Eu nunca vi o Juliano ali, meu irmão, ali fica meio que escuro, para não atrapalhar o culto aqui. Eu nunca vi ele trombando. O homem foi curado. Deus não tem filhos prediletos. E a sua fé? Levante e anda. Ele ficou do mesmo jeito. Aí o Pedro teve que fazer o quê? Aí ele estendeu a mão. Pedro pega na mão dele. Vamos para o texto? Segurando-o pela mão, ajudou a levantar. Ou seja, se não fosse Pedro levantá-lo, ele ia continuar, mesmo com a palavra de cura liberada pelo apóstolo, ele continuaria aleijado. Por isso que quando num culto como esse eu falo, sai do teu lugar, vem para frente. Aí você fala, se Deus quer me tocar, Ele me toca onde eu estou. Tudo bem, continua no chão, comendo poeira. Mas quando o Espírito de Deus te der um toque, quando o Espírito Santo te der um comando, interaja com o comando do Espírito Santo. Isso é fé. E eu não estou te julgando, porque eu estou abrindo e rasgando meu coração aqui com você, falando das minhas dificuldades. Mas teve um dia que eu me posicionei e falei, eu vou mergulhar. E eu perdi o medo, irmão, perdi a vergonha. E quando Deus fala comigo, se é para ajoelhar eu ajoelho, se é para chorar eu choro, se é para me jogar eu me jogo, eu não estou nem aí, porque é entre eu e o Senhor. Vai lá. E o texto diz o quê?
imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, depois que colocaram-lhe de pé. Eu sei que muitas vezes você já viu na televisão, ou até aqui ontem, aquele senhorzinho, ele ainda estava andando com dificuldade. Pois é, por que você não julga o Pedro e o João? Porque fizeram a mesma coisa com aquele aleijado. O tornozelo só ficou firme depois que colocaram ele de pé. Vai, anda! E aí a fé interage, o sobrenatural acontece, seus tornozelos foram firmados. Pastor Vidor me disse, como eu estava em viagem, não estava nos 2 dias, ele viu pés tortos sendo endireitados diante dos olhos deles. Foi isso, pastor Vidor? Você me contou agora ali. Os pés tortos, e na hora da oração o pé começou a endireitar. Vivemos dias de milagres, porque Jesus disse que isso aconteceria. Meu Deus. E por fim, para concluirmos e orar por você, acredite todos os milagres somente a Jesus. Dê os créditos não para a igreja, não para o bispo, dê os créditos a Jesus, somente a Jesus. Diga amém. Eu sei que nós temos gratidão, mas nós somos apenas servos inúteis. Servos inúteis. Porque conosco, ou sem nenhum de nós, vai acontecer, porque o poder é dele, é o nome dele, é o desejo dele. Porque se nós não nos dispormos, Deus usa, irmão, as coisas mais inusitadas. Porque quando ele tem propósito, ele vai realizar. Então dê ao Senhor todos os créditos. O verso 8 diz que ele entrou, assim que curado, ele não foi para casa falar para o pai e para a mãe. Assim que curado, ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Assim que receber a porta aberta, assim que receber o milagre, assim que receber o favor, dê a Jesus os créditos. Os milagres que Deus derrama sobre a tua vida não é para você se afastar da igreja, não é para você se distanciar dos propósitos, mas é para se apegar ainda mais nesse Deus grande, poderoso, amoroso que é Pai. Se eu me dedicava, me dedicarei ainda mais, porque aquilo que eu estou vivendo, eu quero que muitos outros também vivam. O texto fala que a partir do testemunho daquele homem pulando, louvando a Deus, causou perplexidade. Todos ficaram admirados com o que tinha acontecido. Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E tantos outros, e tantos outros, e tantos outros. E tem tantos textos aqui, mas o tempo já se foi. E eu quero me dedicar em orar com você. Eu acho que você já entendeu. Eu quero perguntar quantos receberão do Senhor o seu milagre hoje. Então coloque-se em pé. E eis aqui o comando, o milagre está disponível. Eis aqui o comando, o altar está aberto. E em nome de Jesus eu quero que você venha não olhando para mim. Eu quero que você venha não olhando para as pessoas, mas eu quero que você venha clamando a Jesus. Os meus pastores, meus intercessores vão passar entre vocês, vão ungir vocês com óleo. Mas você, em nome de Jesus, tem livre acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho. E esse caminho é Jesus de Nazaré. Clame a Jesus. Se você agora já está liberada essa unção de cura nessa casa, Jesus, ele pode dar não só vista aos cegos, mas ele pode livrar você desse óculos. Ele cura miopia, estigmatismo, pressão ocular. Ele pode tocar nos seus ouvidos, seus tímpanos. A medicina fala que um tímpano rompido não pode mais voltar a consertar, mas Jesus, ele não precisa de nada, ele não precisa da medicina. Ele rompe as leis naturais da natureza. Ele pode dar a você novamente audição perfeita, plena. Qual a tua fé? Caia por terra estas barreiras agora e comece a interagir com o seu milagre. Eu cheguei aqui com uma dor terrível. Eu cheguei aqui mancando. Eu cheguei com ciático inflamado. Então comece a declarar: pelas pisaduras de Jesus eu estou curada. Pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Está liberada sobre a sua vida unção de cura.
unção de cura. Você que deseja ser mãe, mas não pode engravidar, receba o toque do Senhor no seu ventre. Seja o seu marido visitado, nós chamamos a existência a sua descendência biológica e profética sobre a terra, para que sejam poderosos, em nome de Jesus. E enquanto você está aqui, enquanto você está orando, Senhor, eu repreendo toda enfermidade no poder que há no nome de Jesus. Cânceres desapareçam, dores desapareçam, problemas na coluna, problemas nas articulações, artrite, artrose, miopia, astigmatismo, em nome de Jesus, sejam revertidas todas as enfermidades em nome de Jesus. Volte a ouvir perfeitamente, volte a enxergar perfeitamente, volte a andar perfeitamente, interaja com a palavra que está sendo lançada. Nós estendemos esta mão para te colocar em pé, para que seus tornozelos espirituais sejam firmados. Receba em nome de Jesus o seu milagre. Receba pessoas com cirurgias marcadas, receba a visitação, receba a cura. Você vai procurar o seu médico, você vai pedir para refazer os exames. Testifique o seu milagre, anuncie os teus milagres, para que aqueles que estejam ao seu redor fiquem perplexos, admirados por olharem a você, enxergando a sua adoração a Deus, pelo milagre alcançado, pelo favor recebido, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, seja curado, seja curada, em nome de Jesus de Nazaré. A incredulidade cai por terra agora. Seja superada a tua incredulidade por uma fé que vem do trono de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Infecções, inflamações, cai por terra, em nome de Jesus. Problemas nos pulmões, problemas de sinusite, problemas no coração, pâncreas, eu declaro teu pâncreas sadio. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a tua diabetes, e eu dou uma palavra de ordem ao teu pâncreas: volte a produzir insulina de forma normal. E se você tem um problema de resistência à insulina, eu declaro todo um reajuste hormonal na tua vida, para que você tenha a vida normal, não precise mais tomar medicação para diabetes tipo 1, tipo 2, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Declare, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. É palavra de fé na palavra de Jesus, é palavra de fé que você aplica nas palavras de Jesus. Cura, 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 cura. Meu Deus. Essa dor desaparece. Toda enfermidade causada por ingerência maligna, todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, tudo que foi feito no mundo espiritual para causar dano, prejuízo à sua vida, eu declaro nulo e sem efeito pelo sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré. Não há força que possa se comparar a de Jesus. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Depressão, vai embora em nome de Jesus. Toda depressão, todo espírito depressivo cai por terra. Enxaquecas, dores de cabeças, uma dor de cabeça que do nada aparece, e da mesma forma que apareceu do nada vai desaparecer, porque nós declaramos cura sobre a tua enxaqueca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sinais e maravilhas. Eu declaro sinais e maravilhas.
Me vem no Espírito sobre pessoas que estão clamando: Jesus, Jesus, eu quero crer, mas eu não consigo. Jesus, eu quero crer, mas eu não consigo. E tem pessoas aqui orando: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu conheço história de pessoas que receberam uma manifestação do alto de uma forma muito sobrenatural, um pó de ouro que vem sobre as mãos. Então aquilo que o Senhor quer fazer para de alguma forma, sabe, tocar na tua fé, então eu declaro e libero: seja visitado pelo poder de Deus. Se com pó de ouro, se Ele quer dar a você uma manifestação no teu físico, um toque dEle, eu não sei, Ele é um Deus criativo e faz do jeito que Ele quer, mas eu libero sobre a tua vida uma intervenção divina, para que você aplique fé na palavra do Senhor e viva os milagres do Senhor, e seja você um propagador do reino de Deus, um propagador de milagres, em nome de Jesus. Sinais e maravilhas, sinais e maravilhas, sinais e maravilhas. Anjos do Senhor que estão nesse lugar, esses potes de cura, de milagres, sejam abertos e derramados sobre as cabeças dos filhos de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Seja batizado com fogo, seja batizado com óleo do Espírito, seja cheio e cheia do Espírito Santo. Ligamos na terra, seja ligado no céu. Ouso dizer que ano que vem, por volta desta época, você estará com o teu filho nos braços. Senhor, nós ligamos essa palavra. Eu abençoo o teu povo para receber, celebrar e dar crédito de todos os milagres somente a Jesus. Sejam eles guardados e blindados pela força do teu poder, e que a fé e a palavra semeada caia em terra fértil e dê frutos exponenciais, para a glória de Jesus. Estes frutos continuarão a crescer, e eu quero declarar que milhares e milhares de vidas serão impactadas pelo seu testemunho, como hoje foi com o Juliano na sua vida. Deus vai te usar, não vai parar. Esse não é o primeiro e não será o último milagre que Jesus vai fazer na tua vida. Eu assim o abençoo. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para sempre. Presta atenção numa palavra que eu vou liberar agora. Me veio enquanto eu orava, e o Espírito de Deus me fala para dizer isso novamente. Tem pessoas que agora não foram curadas, mas um caminho de casa, e você depois vai testemunhar isso. Dentro do teu carro, daqui até chegar em casa, você vai ser curado. Há pessoas que dentro do carro, daqui até em casa, vai ser visitado pelo Espírito Santo com dons de línguas. Você vai começar a celebrar, você vai perceber e sentir uma atmosfera dentro do seu carro. Você vai ter que frear o teu carro, porque o Senhor vai te preencher e te tocar de uma forma tão extraordinária. Eu quero dizer que é apenas o início de coisas lindas e extraordinárias que Jesus vai fazer na sua vida. E muitos outros milagres continuarão em atividade, sendo liberadas sobre a tua casa. Creia, não duvide. Eu assim oro, declaro em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe. Ótimo domingo. Fiquem na paz do Senhor. Amo vocês.